Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um carro um pouquinho mais antigo, tá? Tem um carro do meu pai, mas ele chegou a vender, ficou 10 anos o carro, é uma Santa Fé. A dele era 2009, tá? Era a versão de 5 lugares e é com motor 2.7 com 200 cavalos. Esse carro ele tinha 25.3 de torque a 4.000 RPM. É motor aspirado, né? Não adianta. A força do motor ele vai vir em rotações mais altas. Então, no ando e para da cidade, é um carro que eu acho meio morno, então é um carro lento, tá? Numa estrada, quando você pisa, quando o motor acorda, chega perto dos seus 4.000, começa a vir a força do motor, aí ele vai muito bem, tá? Então eu falaria que na cidade é um carro que não é ágil, é um carro um pouquinho lento, não é uma pessoa que tem pressa. Eu gosto de carro rápido, mas tem gente que não liga, tá? Na estrada eu acho que ele vai bem, tá? Velocidade máxima de 198 km por hora e de 0 a 100 ele fazia em 9 segundos, tá? Mas quando você está andando com ele no dia a dia, você até duvida que esse carro faz 9 km, 9 segundos de 0 a 100. Por quê? Porque o carro é um pouco mais lento, tá? Parte de consumo, é um carro realmente gastão, não tem jeito. Desde quando meu pai pegou esse carro em 2009, as primeiras medições dele, ele fazia 4,5 na cidade, tudo bem que é uma região montanhosa, mas de forma geral é um carro gastão. Na estrada, malha malha você chegava a fazer 9 andando de boa. Se você pisava era 8, 7,5. Tá? Já fui viajar várias vezes com ele. Na estrada, comigo, às vezes dá uma pisadinha e é gostoso. O barulho do motor é muito bonito. É um 6 cilindros, né? Mas ele tem 4 marchas, aí te prejudica muito. Tá? O câmbio, quanto mais marcha, mais econômico, ele fica mais ágil. E o carro sendo 4 marchas, não tem jeito. Mas o câmbio é excelente, tá? O motor e câmbio desse carro é muito confiável. Pouquíssimos problemas que eles dão. Tanto é, meu pai ficou 10 anos com esse carro, nunca quebrou nada de motor. Ele fez preventiva. Uma das preventivas foi a troca da correia dentada que ela tem, que ele, se eu não me engano, trocou com 60, 70 mil quilômetros esse carro, tá? Vendeu um carro com 120 mil quilômetros. Esse carro, para vocês terem uma noção, ele ficou 10 anos, comprou em 2009, rodou até 2019, foi quando ele vendeu esse carro. Vendi para um vizinho meu que continua com o carro, ele falou: Daniel, até hoje eu só mandei arrumar a caixa de direção, estava com uma folga, tá? O resto não é nenhum problema. O que quebrou nesse carro foi a trava elétrica do banco de traseiro do lado do motorista, tá? Foi a única coisa que quebrou o carro, que aí eu mandei arrumar e gastei na faixa de R$ 350 para arrumar essa trava elétrica, que ela não estava trancando, tá? Então, suspensão. Meu pai, quando comprou isso em 2009, nós fomos até na concessionária e a gente tirou. Meu pai vinha de um Corolla. E quando nós pegamos esse carro, a gente viu que o carro realmente era duro. Na estrada era uma delícia, mas quando chegava, nós pegamos no interior de São Paulo, se não me engano, não lembro ao certo muito, nós pegamos uma estrada, meu pai adorou o carro. Falou: nossa, que legal. Mas quando chegou, pegou as ruas esburacadas de São Paulo, ele reclamou. Ele falou: nossa, o carro é duro, né? Muito justo. E assim, normalmente os SUV eles são um pouquinho, as peças são um pouquinho mais duras, até por conta de ter uma estabilidade, porque eles são altos, né? Então, centro de gravidade mais alto tem a tendência até de capotagem, né, do carro. Então, às vezes, acaba dando uma mexida na parte de suspensão. Normalmente, os SUVs são mais rígidos a suspensão do que os sedãs, tá? Então, ele saiu de um Corolla e pegou a Santa Fé, ele estranhou. E o carro fazia alguns barulhos internos, isso desde zero, tá? Mas assim, ele adorou o carro, tanto é que ele ficou 10 anos com esse carro. Né? Ele falou: né, eu vou trocar, e acabou vendendo e pegou uma New Tucson. Mas isso ele fez em 2019, 10 anos com o carro. E ele não queria vender o carro, ele falou: pô, tô com 2 carros, aí tivemos um problema na família e tal. Falou: não tinha necessidade de ficar com 2 carros, falou: vende o meu então. E eu vou com a New Tucson. Tá? Então, assim, outra coisa que é legal nesse carro, a tração nas 4 rodas. Então, na estrada, um dia meu pai até comentou que na estrada era muito gostoso o carro de andar, mesmo em chuva. Como tem tração nas 4 rodas, na chuva o carro realmente gruda no chão, e é verdade. Um dia eu fui pro Guarujá, tava chovendo bastante na época, tava na região de Serra e tal, e o carro realmente gruda no chão, mesmo com piso molhado. A estabilidade dele é fantástica. Outra coisa, a tração nas 4 rodas, e funciona muito bem, tá? Parte de conforto. É um carro bem espaçoso, tá? Leva 5 pessoas tranquilamente, um excelente porta-mala, tá? Eu gosto do carro. Na parte de acabamento, assim, tem muito plástico o carro, só que meu tio na época tava com uma Hilux, e se entrava na Hilux, entrava na Santa Fé, eu acho que, minha opinião, Santa Fé dava um baile na Hilux, tá?
Assim, é muito plástico, mas ele tem um bom acabamento plástico, tá? É um carro que faz alguns barulhos? Faz, mas não é um carro uma escola de samba, não é. O que faz barulho, às vezes, no banco traseiro. Ele fazia, que eu resolvi colocar um feltro lá de tecido, autocolante com adesivo e tal, coloquei lá e sanou o barulho. Não teve mais problema, tá? Tem o som dela, era um som básico, 2009, ainda não tinha esse negócio de Bluetooth, pelo menos não nesse carro, então ela não tinha Bluetooth nem USB, né? Ela só tinha aquele CD MP3, tá, essas coisas. A qualidade do som era muito boa, o ar-condicionado funcionava muito bem, tá? Gostei bastante dessa parte. Ponto negativo, vamos lá agora chegar nos pontos positivos e negativos, tá? Alto consumo de combustível, realmente tinha. A suspensão mais rígida e um pouco barulhenta, tá? Barulhos internos por conta até da suspensão, tá? Ele tinha um barulho um pouquinho maior aí, né? A rotação, a potência em baixas rotações, então é um carro que demorava um pouco mais para acordar. Então ele não é um ágil na cidade, mas não é um carro ruim, não é, tá? Mas ter 4 marchas, eu acho que esse foi o pecado do carro, né? Na época não tinha ainda 5 marchas, isso no final de 2011 veio já a versão a 3.5, já com 6 marchas, e aí que melhorou bastante. Até o consumo ficou bem próximo, é até um pouquinho melhor que a 4 marchas, né? Pontos positivos no carro: confiabilidade de motor e câmbio, muito bom. Baixíssima manutenção desse carro, tá? O espaço interno é fantástico, é um carro grandão, né? E o barulho do motor é uma sinfonia, tá? O barulho do motor realmente é muito bonito. Eu pegava a estrada, dava uma acelerada, e é um motor que vibra muito pouco, né? E o barulho do motor é bem bonito mesmo, bem legal, tá? Em 10 anos que ele ficou com esse carro, ele trocou as buchas da suspensão, teve que trocar a bateria, até 2 vezes trocou a bateria desse carro, trocado de pneu, desgaste normal, disco de freio trocou, pastilha de freio, e a trava elétrica, que foi o único item que realmente quebrou nesse carro. Não teve mais nada quebrando nesse carro. Tá? Imagine 10 anos você ficou com esse carro. Então eu sempre costumo falar aí nos meus vídeos, carros que eu gosto muito são Hyundai, Honda, Toyota, tá? Na linha premium, Mercedes e BMW. Esses são os carros que normalmente eu sigo a risca aí, que eu acabo comprando para mim e para minha família, né? Até para amigo meus, eu acabo fazendo vistoria, eles querem, como eu conheço carro desde moleque, mexi muito em carro, então sempre li muita revista de carros, esse tipo de coisa, então você acaba tendo umas sacadas de fazer uma avaliação. E aí depois eles me chamavam até para fazer algumas compras aí, tá bom? Pessoal, se você gostou desse vídeo, me dê um like, se inscreva no canal, me ajuda bastante, tá? Se tiver alguma dúvida aí, mande nos comentários, tá bom? Abraço a todos e até o próximo vídeo.